Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de dezembro de 2025, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Tropas russas marcham sobre tapete de cadáveres. Quero convidar a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês, é importante vocês recomendarem o canal, recomendarem o vídeo, porque assim mais gente vai ver a verdade e também vai poder se inscrever no canal. É muito importante. Ajudem o canal, me ajudem que a gente cada vez mais vai trazer notícias reais, verdadeiras e de qualidade para vocês. Muito obrigado. Os terroristas russos são como um amontoado de baratas mortas, pisoteadas em valas ao redor da cidade de Pokrovsk, ou melhor, talvez falar da região de Pokrovsk, não apenas em torno da cidade. Ataques resultam em um desastre total para as forças russas, que apesar de serem em número maior, não têm avançado. A quantidade das suas tropas não corresponde a nenhuma vitória significativa. Enquanto isso, eles marcham sobre esse tapete de cadáveres, enquanto tentam alcançar um saliente caótico a nordeste da cidade, dessa cidade que muitos chamam, eu inclusive muitas disse, falei, Fortaleza de Pokrovsk. Os russos pretendem estender esse saliente para o norte e oeste, a fim de cercar Pokrovsk. Os ucranianos pretendem detê-los para impedir um avanço russo mais amplo em direção às cidades de Kramatorsk e Sloviansk, que são praticamente juntas, né? São muito próximas, praticamente cidades gêmeas. As condições são terríveis para ambos os lados. Os russos têm mais tropas, mas os ucranianos controlam o espaço aéreo graças a milhares de pequenos drones que têm conseguido abater muitos russos nas suas concentrações, quando elas são identificadas, que têm conseguido abater também nos avanços, logo na saída dos seus ataques, quando eles se concentram para avançar contra as posições inimigas. Então essa é uma vantagem, isso está ajudando de uma maneira muito forte a Ucrânia segurar a Rússia há há quase 2 anos, né? Há quase 2 anos. Tem muitos que falam há 1 ano, pelo menos. Mas, na realidade, desde que a Rússia tomou Adviivka, aí os ucranianos vieram para Pokrovsk, que foi assim, Bakhmut caiu, perderam 50 mil homens lá. Em Adviivka perderam entre 45 a 50 também. Aí a Rússia perdeu, né? A Ucrânia recuou para Pokrovsk, desgastou bastante o exército deles lá. Agora está demorando aqui quase 2 anos. Em fevereiro, entre fevereiro e março, vão fazer 2 anos que a Ucrânia veio para Pokrovsk, que ali construiu essa verdadeira fortaleza. Essas cidades citadas, né, de Kramatorsk e Slaviansk, têm uma população, ambas juntas, combinadas, 400 mil habitantes. São os próximos objetivos do grupo de forças do centro russo, né, cujos 150 mil soldados superam hoje na região de Pokrovsk, onde eles estão lá para tomar Pokrovsk, em 5-1 o corpo ucraniano total, né? Ou seja, os russos com 150 mil, eles têm um número 5 vezes maior do que o exército ucraniano lá. É um número muito grande, muito significativo, mas não tem conseguido sucesso de ultrapassar, de tomar as posições ucranianas, até agora. Embora que a minha opinião, que acho que não esse ano, o ano está no fim, né? Daqui 2 semanas termina, mas talvez de algum ponto já no início do ano, talvez entre janeiro e fevereiro, haja uma decisão estratégica de ir para uma outra, dos ucranianos irem para uma outra posição estratégica. Ninguém me falou isso, mas é uma análise que eu faço, porque é uma situação muito difícil ali e eu não sei, não vale a pena sacrificar as tropas ucranianas, apesar de que as baixas ucranianas são bem menores. Mas há bons motivos para acreditar, e eu tenho certeza disso, vocês também devem ter certeza disso, que a marcha dos russos não será fácil, né? Porque são mortos dentro das valas, dentro das trincheiras, né? Eles estão caindo, são pisoteados como baratas sobre os seus próprios soldados, que aquilo é um tapete para os soldados deles avançarem, né?
atrapalha, inclusive. Se os russos levaram 2 anos e dezenas de milhares de baixas para tentar capturar Pokrovsk e Mirnohrad, que não conseguiram ainda, pode levar ainda mais tempo e custar muito mais, para sequer começar a disputar Kramatorsk e Slaviansk. Só depois que Slaviansk e Kramatorsk seriam o alvo. De acordo com documentação russa, a capturada na guerra, quase 87 mil soldados russos morreram entre janeiro e setembro desse ano, ali, né? Enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia se aproxima melhor, do seu 4º ano. Outros 160 mil ficaram feridos, muitos gravemente, e 34 mil desapareceram, e a maioria provavelmente morta. E desses desaparecidos, isso representa mais de 30 mil baixas por mês ou 1.000 por dia, no geral, em todo o teatro de operações. Mas a maior concentração está em Pokrovsk, né? Drones matam soldados até mesmo nas trincheiras, números aproximadamente em linha com as estimativas oficiais ucranianas, que alguns observadores erroneamente insistiram serem infladas. Não surpreendentemente, os 3 principais exércitos que estão no campo, né, de campo, né, da Rússia, que eles tentam capturar, são 3 exércitos que estão ali, tentam capturar a cidade e fortaleza de Pokrovsk. O Grupo Central de Forças que supervisiona o 2º, o 41 e o 51 Exércitos de Armas Combinadas, entre outras formações. Eles perderam cerca de 104 mil homens e provavelmente algumas mulheres, dos quais pelo menos 47 mil desses que eles perderam, porque são bastante feridos, gravemente, muitos mutilados, 47 mil morreram, né, desses 104 mil. O comando russo continua enviando centenas de homens para o campo de batalha todos os dias, para impedir que a Ucrânia recupere terreno, enquanto os ucranianos precisam continuar reprimindo essas zonas. Na realidade, eles ficaram desesperados, né? Por que eles ficaram desesperados? Porque a Ucrânia estava avançando, a Ucrânia estava retomando o território, e bem recentemente, justamente nessa região, empurrando eles para mais longe. Então agora eles, num ato de desespero, eles não querem perder território para a Ucrânia, já sabem que não vão conseguir colocar embaixo do pinheirinho de Natal do ditador da Rússia a vitória sobre Pokrovsk, né? Não vão conseguir isso, mas eles têm que desesperadamente segurar. Eles não podem colocar embaixo do pinheirinho derrotas, eles não podem colocar embaixo do pinheirinho que a Ucrânia retomou o território ali naquela região. Não podem isso. Eles serão punidos, serão castigados. Todo mundo que levar essa notícia para ele. Ninguém quer levar. Eu acho que por causa disso eles mentem muito para o ditador da Rússia, mentem muito para o Kremlin, para aquela máfia que está lá entronizada no castelo do poder do Kremlin. Então essas mentiras acontecem sempre, né? Mas a Ucrânia ali está tendo uma batalha muito difícil, ela também está perdendo gente, mas em quantidade muito, muito menor, né? Até porque os ucranianos estão na linha defensiva. Isso tradicionalmente, nesse tipo de guerra que está sendo travada no teatro de operações na Ucrânia, tradicionalmente, sempre quem está na defensiva perde muito menos, porque se expõe menos, né? Ele fica nas fortalezas, nas casas matas, nas trincheiras, então é mais fácil. Agora, os russos se expõem mais porque eles precisam avançar para tomar mais território. Então, por causa disso que as baixas deles são maiores, e principalmente que a tática deles é a mais assassina, é a mais mortal. Por quê? Porque eles colocam o pessoal deles de peito aberto, marchando em linha, contra a posição dos ucranianos, uma linha atrás da outra, não é só uma linha. Então são centenas de soldados, né? Centenas, talvez milhares de soldados que vão avançando e vão sendo abatidos pelos ucranianos. E a esperança justamente do comando russo, à medida que eles são abatidos, os que vêm atrás conseguem avançar cada vez mais. Mas há 2 anos que eles fazem isso em Pokrovsk e não tiveram nenhum resultado positivo. Apenas mancharam de sangue o próprio povo russo com essas mortes que acontecem ali, da eliminação dos soldados da Rússia que são impedidos de avançar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com as suas redes sociais, eu conto com você, e não esqueça no compartilhamento, recomende o vídeo. Peça até para as pessoas se inscreverem, é muito importante.
Aqui todos vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.